Então, vamos iniciar aqui a palestra, né? A palestra de hoje. Ela tem como título Principais ensaios para avaliação de desempenho anticorrosivo. Ontem, no final da palestra do Felipe, surgiram até algumas perguntas sobre como que é estudada a cinética dos processos corrosivos. E a resposta para isso é muito simples, por meio de ensaios de corrosão. É de extrema importância que se compreenda como será o comportamento de determinado metal ou revestimento quando ele está exposto a um ambiente corrosivo, para que projetos novos ou até mesmo de manutenção sejam melhor dimensionados. Pronto. Então, aqui indo direto ao ponto, eu trouxe nesse slide aqui uma espécie de fluxograma para facilitar o entendimento, né, da linha de raciocínio que eu vou seguir aqui durante a nossa palestra. Eu separei tudo em quatro grandes tópicos, né, 4 grandes grupos, né, agrupando aqui os ensaios de acordo com a sua categoria e a finalidade. E temos, então, os ensaios de exposição natural, que também são chamados ensaios de campo. Eles se desdobram em 3 tipos, e a perda de massa, ela é um ensaio de avaliação que está muito atrelado a esse grupo. Temos também os ensaios acelerados, e que eles são aqueles reproduzidos em laboratório de pesquisa, que é o que a gente faz lá no CEPEL, e eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais, que são considerados mais relevantes, né? Temos também os ensaios de desempenho de revestimentos, e esses são os mais comuns. Esses ensaios aqui são aqueles mais comuns para avaliar os resultados de ensaio de avaliação de desempenho de revestimentos. E, por fim, o último grupo, ele engloba algumas caracterizações complementares que são indispensáveis dependendo do escopo do projeto. Então, os ensaios, iniciando pelos ensaios de exposição natural, eles costumam apresentar um longo tempo de duração. Isso porque, mesmo que expostos em regiões muito agressivas, os materiais testados, eles levam um tempo até apresentarem processos corrosivos ali mais intensos. No entanto, apesar de demorarem muito para gerarem, né, para a gente conseguir obter os resultados, eles têm como uma grande vantagem o fato de reproduzir as reais condições ambientais para a ocorrência desses processos corrosivos. Então, os ensaios de exposição atmosférica, eles são realizados com o propósito de se avaliar o grau de corrosividade atmosférica de determinadas regiões. Então, na prática, isso é feito ao se construir uma estação, né, de corrosão, estações de corrosão atmosférica, nessas regiões que a gente quer determinar esse grau de corrosividade, e expondo diferentes materiais metálicos à corrosão. Então, ao final do ensaio, são feitos testes de perda de massa para obtenção das velocidades de corrosão desses materiais ensaiados, e depois de obtido todos os resultados, a gente consegue dimensionar alterações de projeto, sugerir materiais mais indicados para aquele clima específico, né, de forma a gerar menos problemas de corrosão. Os fatores que influenciam sobre a corrosão atmosférica são a temperatura, a umidade relativa do ar, a frequência e a quantidade de chuvas da região, né, a direção e a velocidade dos ventos, e até mesmo a presença de poluentes atmosféricos, como gás carbônico, dióxido de enxofre, os gases NO2, NO3. Agora, os ensaios de campo feitos em águas naturais, eles são de extrema relevância porque existem muitas estruturas do setor elétrico que se encontram em contato direto com essas águas. Por exemplo, torres de transmissão, que podem ficar submersas dependendo da época do ano por conta das cheias dos rios, torres de energia eólica, que pode acontecer de estarem situadas diretamente no mar, bombas, tubulações e estruturas de sustentação, até mesmo de usinas hidrelétricas. Sendo assim, é essencial
conhecer as características dessas águas naturais, sejam elas de rio, de mar, de lagos, que podem influenciar na taxa de corrosão de materiais metálicos. No caso, o teor de oxigênio dissolvido, o valor de pH, a salinidade, a velocidade das águas, né, no caso dos rios, e a presença até de organismos vivos ali naquelas águas. Então, são realizados ensaios por imersão total ou intermitentes, e este último aqui ele é de grande importância, já que muitas estruturas se encontram em locais ali de marés ou expostas a zonas de respingos. Agora, em relação aos ensaios de solo, né, eles consistem em enterrar amostras no solo, né, durante um tempo longo e avaliar os impactos da agressividade desses solos nos metais nus. Então, como existem diferentes tipos de solo, ou seja, solos mais secos, solos mais úmidos, solos com grande quantidade de minerais, essas características particulares de cada solo vão influenciar na forma como vai ocorrer a corrosão desses ativos, né? Então, sendo assim, é necessário compreender fatores que influenciam na corrosão do solo, como a resistividade, o pH, a umidade desse solo, a sua composição química e se há ou não a presença ali de bactérias e de outros micro-organismos. E, em geral, as amostras, né, ensaiadas aqui, elas também são avaliadas pela técnica de perda de massa. Como eu falei muito sobre, né, a técnica, né, o ensaio de perda de massa, ele é uma avaliação de desempenho, porém, ele é feito apenas para amostras de metais nus. E como é bastante comum realizar essa avaliação em ensaios de campo, eu resolvi já falar agora, né, aqui nesse momento, para que ficasse bem relacionado uma coisa à outra. Então, sobre o ensaio de perda de massa em si, né, ele é indicado para duas situações. Primeiro, para se determinar a classificação da corrosividade atmosférica de uma determinada região, e também para se obter a velocidade de corrosão de materiais metálicos ali expostos a ambientes corrosivos. Ambas estão relacionadas porque a classificação da corrosividade de ambientes exige a exposição de metais nus nessas regiões por um tempo mínimo, e é determinada a partir da velocidade de corrosão desses metais. Aqui abaixo vemos uma tabela que classifica essa taxa de corrosão de metais, e cada categoria dessa está relacionada a uma faixa de velocidade de corrosão para cada metal específico. Então, para realizar o cálculo da velocidade de corrosão, é preciso se atentar a alguns detalhes, né? O dimensionamento dos corpos de prova, a massa inicial, antes mesmo de submetê-los à corrosão, e o tipo de metal que está sendo exposto ali, né? Esses corpos de prova corroídos, eles passam por um processo de decapagem química, com soluções específicas e para cada tipo de material, né, para cada tipo de metal. Então, aqui do lado a gente vê um exemplo de decapagem feita nesses 4 diferentes tipos de metais, né, os carbono, cobre e zinco. Para cada um foi utilizado uma solução específica. E aqui a gente vê as chapas corroídas após 2 anos de exposição numa região de atmosfera marinha. E aqui embaixo a gente vê todas essas mesmas chapas limpas, né, após o processo de decapagem. Então, como que funciona na prática, né? Cada ciclo de decapagem é intercalado por uma pesagem da chapa limpa e seca, no intuito de se obter uma curva parecida com essa aqui que a gente vê no slide, esses pontos aqui. Então, temos aqui uma relação de perda de massa por tempo de imersão na solução decapante. Então, quando a decapagem se encerra, nós projetamos 2 retas, seriam essas 2 retas aqui, em cada um dos patamares dessa curva. Então, o primeiro patamar aqui na vertical, ele é referente à remoção dos produtos de corrosão. Já o segundo, aqui na horizontal, ele é referente ao ataque da solução decapante ao metal base. E aí o ponto de encontro dessas retas é projetado no eixo Y, e temos então a massa final da chapa ali que está sendo decapada.
Essa massa, ela é relacionada à massa inicial, e isso resulta numa perda de massa, né, propriamente dito ali. E essa perda de massa, aliada às dimensões da chapa que tiramos inicialmente, e as características físico-químicas de cada metal, permitem ali o cálculo da velocidade de corrosão. Então, aqui eu tenho uma imagem que está representando a chapa no início, e aqui no final desse ciclo de decapagem, né, dos ciclos de decapagem. Então, vale ressaltar que a perda de massa também pode ser aplicada a corpos de prova ensaiados em solo, em imersão, imersão em águas naturais, após alguns ensaios acelerados, sendo que o cálculo da taxa de corrosão será mais confiável quando essa corrosão for do tipo generalizada. Agora, entrando nos ensaios acelerados, eles são aqueles realizados dentro de um laboratório de pesquisa e tem como maior vantagem a apresentação de resultados muito mais rapidamente, né, quando comparados aos ensaios naturais, de exposição natural. Mas é exatamente por conta de serem acelerados é que essas condições sobre as quais eles acontecem, né, são mais agressivas do que a realidade. E aí isso vem como uma desvantagem e não permite uma correlação direta com a realidade. Esse primeiro ensaio, ele é um ensaio acelerado bastante comum no estudo de corrosão, né, a exposição em câmara de névoa salina. Ela é feita em câmaras apropriadas, e que permite a geração de uma névoa salina, e essa névoa ela simula a maresia de regiões litorâneas. Essa maresia, né, essa névoa aqui natural, ela é formada a partir da arrebentação das ondas do mar, durante a qual gotículas dispersas no ar são levadas por meio dos ventos até a costa. E nem sempre essa névoa, né, essa maresia, ela é visível, mas existe sempre um dos agentes corrosivos mais agressivos que existem, que é o íon cloreto. Então, o conceito do ensaio, como, né, já dito aqui, é testar o desempenho anticorrosivo, tanto de materiais metálicos quanto de revestimentos. Existe na câmara um reservatório, aqui localizado, né, aqui um exemplo. Ele é um reservatório para armazenar a solução salina. Ela segue para o interior da câmara, ela é aquecida e, por fim, pulverizada dentro da câmara com o auxílio de um sistema de ar comprimido. É importante ressaltar aqui que esse ensaio ele pode ser feito de forma contínua ou em ciclos, e isso vai depender da necessidade do estudo e também da norma que está sendo seguida. É importante a gente controlar, né, o teor de cloreto da solução e também a temperatura no interior da câmara. Devem existir dispositivos de coleta de condensado dessa névoa em pelo menos 2 regiões para verificar e garantir uma homogeneidade na dispersão dessa névoa. Durante as inspeções ali, a gente mede a vazão a partir do volume coletado e o tempo de ensaio. Então, devendo estar nessa faixa aqui. Eu não encontrei uma foto que ilustrasse tão bem, então eu desenhei aqui para vocês uma proveta graduada e coloquei um funil. Então, esse aqui é o nosso dispositivo de coleta de condensado, que a gente coloca um próximo da região ali da pulverização e o outro um pouco longe para a gente garantir, né, e checar se realmente essa névoa dentro da câmara, ela está homogênea. O tempo de ensaio, né, para esse tipo de ensaio de corrosão, ele é bastante importante, principalmente conforme forem surgindo algumas alterações visuais, né, que são perceptíveis, e elas vão ser detectadas exatamente nessas inspeções periódicas que são feitas. E a avaliação dos resultados finais é feita tanto por perda de massa, quando a amostra é um metal nu, ou por meio de ensaios de avaliação de desempenho, quando a amostra está revestida ali com um material anticorrosivo. Agora, passando para o próximo ensaio, ele é um ensaio em câmara de SO2, né, também muito conhecido como teste Kesternich, e a premissa dele também é simular um ambiente corrosivo, nesse caso aqui, um ambiente industrial, que é altamente poluído, e a gente sabe que indústrias geram bastantes gases corrosivos,
durante seus processos. No caso, o SO2, ele é gerado a partir da queima de combustíveis que contenham compostos de enxofre ali, como a gasolina, o diesel, o óleo combustível, e poder reproduzir um ambiente com chuvas ácidas, né, dentro de um laboratório é algo muito interessante quando se pensa em testar um produto que terá uma aplicação ali nessas indústrias desse ramo. Então, o ensaio é realizado numa câmara também apropriada, com um cilindro de gás de SO2 acoplado. Esse gás é inserido na câmara em volumes pré-estabelecidos, podendo atingir até 2 litros de gás. E dentro dela existe uma resistência que aquece um banho de água e umidifica ali o ambiente, deixa com uma umidade muito alta. Essa umidade, ela entra em contato com o SO2 que vai ser inserido. Isso gera um ambiente corrosivo, né, por conta da formação de ácido sulfúrico. A corrosão ocorre por conta, então, da condensação desse ácido sulfúrico na superfície das amostras dispostas dentro dessa câmara, e podem ser tanto metais nus, ou também revestimentos anticorrosivos, né? O ensaio em si, ele é operado em ciclos, a partir dessa norma STM, pelo método B, e nesse caso, cada ciclo é composto por 8 horas de exposição ao SO2 e 16 horas em atmosfera ambiente, e completando assim 24 horas de ensaio por ciclo. A temperatura e a umidade relativa devem ser controladas nessas faixas, na temperatura nessa faixa, a umidade deve ser alta, e durante todo o ensaio com gás. Quando o ensaio é desligado, a temperatura e a umidade são os ambientes de laboratório. Por fim, assim como no caso anterior, a avaliação dos resultados finais aqui também é feita por perda de massa ou por ensaios de avaliação de desempenho. Esse ensaio, né, ensaio de exposição em atmosfera úmida saturada, ele se assemelha muito ao teste Kester-Nitsch, já que também é formado por uma câmara úmida, chegando a valores muito próximos a 100% de umidade, e isso é gerado pelo aquecimento ali de água destilada nesse ambiente fechado aqui da câmara. Então, esse ensaio é realizado a partir para avaliar as características impermeabilizantes de revestimentos anticorrosivos ou o comportamento de materiais metálicos frente a esses altos valores de umidade relativa. Um ensaio similar a esse último que eu falei é o ensaio de condensação de umidade. Porém, nesse caso, os corpos de prova não ficam inteiramente expostos a um ambiente de elevada umidade, né? Ele consiste aqui em submeter uma única, né, face da chapa revestida a um ambiente saturado de vapor d'água. E esse vapor ele é condensado nessa face que está sendo exposta. Então, aqui ficam dispostos os corpos de prova, né, nessa região aqui. E o equipamento usado para realizar esse ensaio, ele consiste num suporte inferior. Nessa base, ele vai ser preenchido com água destilada. Essa água é aquecida a uma temperatura pré-determinada, pode ser 40 graus Celsius, e isso torna um ambiente interno saturado desse vapor d'água. E o propósito do ensaio é verificar a capacidade do revestimento anticorrosivo barrar a permeação desse vapor d'água, evitando assim a corrosão sob o revestimento. Então, recomenda-se realizar inspeções periódicas para verificar o surgimento de bolhas ou de enrugamento da película durante o tempo ali pré-estabelecido de ensaio, e que ele ocorre de forma contínua. E depois de finalizado, é feita uma avaliação geral do desempenho anticorrosivo por meio de algumas técnicas, como ensaio de aderência, avaliação de grau de empolamento, que eu vou explicar mais para frente nos próximos tópicos. Os ensaios de imersão, eles podem ser realizados de diversas formas, com a amostra integralmente imersa no líquido, parcialmente imersa, ou apenas com o contato de uma região delimitada da amostra por meio de através de um meio absorvente. Nesses casos, podem ser utilizadas diversas soluções, né, tais como água destilada, solução salina,
soluções ácidas ou básicas em diferentes concentrações, solventes orgânicos, combustíveis e fluidos operacionais, ou seja, existe uma infinidade de possibilidades de fluidos a serem testados, e isso pode variar de acordo com a necessidade ali de aplicação dos materiais teste. Então, para além disso, um dos parâmetros mais importantes de inspeção nesse tipo de ensaio é garantir que o fluido ou a solução usada, ela não se apresente como uma variável do sistema. Por exemplo, no ensaio de imersão a quente em solução salina, é necessário garantir que a temperatura e a concentração de sal se mantenham estáveis. Isso para que não tenha nenhuma interferência ali no resultado. E quando isso não for possível, o recomendado é que essas soluções sejam renovadas. Então, aqui a gente tem só um exemplo, né, de ensaio de imersão com 3 diferentes ligas de aço inoxidável em ensaio de imersão com solução salina acrescida de NaClO, que é o hipoclorito de sódio. Já o ensaio de exposição à radiação ultravioleta e condensação de umidade, ele é outro tipo de ensaio que, assim como alguns outros aqui que eu já falei, ele se baseia em ciclos definidos. Ele é realizado em um equipamento que possui uma bandeja inferior, onde a água é aquecida, além de encaixes para 8 lâmpadas, que podem ser de emissão de luz UVA ou UVB. E o princípio desse teste é testar a resistência de revestimentos, mais quanto à degradação de polímeros e pigmentos presentes na formulação das tintas anticorrosivas. Os ciclos desse ensaio, eles são dispostos de forma a simular o dia e a noite. Ou seja, quando as lâmpadas estão acesas, a gente tem ali a representação do dia, e ao se apagarem, reduzindo a temperatura ambiente e condensando o vapor d'água, a gente tem a representação da noite. Durante o ciclo de radiação, a temperatura ela se eleva e seca as faces internas ali dos corpos de prova testados. Já durante o ciclo de condensação, a temperatura é reduzida e o vapor d'água passa a condensar na face desses corpos de prova, por conta, né, de uma diferença de temperatura em relação à face interna e à face externa. No ciclo seguinte de radiação, esse vapor condensado irá secar novamente e todo o processo de molhagem e secagem se reinicia. A norma Eletrobras 011, que se baseia nessa norma STM, usando o ciclo 3 de ensaio, ele é composto por 8 horas de exposição à radiação ultravioleta, né, UVB, a 70 graus Celsius, e seguido de 4 horas de condensação de umidade a 50 graus Celsius. Então, nesse exemplo, são exigidas no mínimo 1.080 horas de exposição, para só então avaliar os resultados finais com base nos ensaios de desempenho, que vão indicar alterações de brilho, de coloração, perda de aderência, trincas, etc. Assim como outros ensaios cíclicos aqui que eu falei, esses outros, né, CBOCOR, ProRegion e SCARY, eles também surgiram ali no intuito da obtenção de resultados que refletissem mais ainda a realidade. Então, o ensaio de CBOCOR, ele consiste em uma técnica de imersão e emersão alternada, num sistema giratório das amostras, parecido com um carrossel. Então, a fim de simular condições de serviço onde o material é alternadamente seco e molhado. O ensaio ProRegion, ele é feito em câmara de névoa salina, porém o uso da névoa salina é uma névoa menos concentrada. E esse ensaio combina 1 hora de exposição à névoa mais 1 hora de secagem. Por fim, o ciclo SCARY, ele também combina alguns ensaios, no caso ele combina 1 semana de ciclo ProRegion com 1 semana de ensaio de exposição à radiação UVA e condensação de umidade. Muitos estudos de corrosão, eles foram feitos com base em vários desses ensaios cíclicos. Porém, a maioria deles apresenta-se muito mais agressivo do que a realidade, né, do que a gente vê no campo de ativos sendo corroídos.
Por exemplo, o ensaio de névoa salina, de exposição em névoa salina aplicado de forma contínua, muitas vezes não corresponde à realidade de regiões litorâneas, isso porque os ventos, eles são, né, intermitentes e variam ali de intensidade durante o dia. Sendo assim, começou-se a pensar em ensaios cíclicos combinados, mesclando ensaios acelerados, a fim de se obter respostas ainda mais facilmente comparáveis à realidade dos ativos sujeitos à corrosão. Então, nesse exemplo, fez uma combinação de 3 dias de ensaio de exposição à radiação ultravioleta e condensação, seguidos de 3 dias de exposição em névoa salina, com mais um último dia exposto a baixas temperaturas. E essas variações de temperatura provocam movimentos de contração e expansão, tanto no substrato quanto no revestimento. E isso é bom para que a gente possa verificar o comportamento desses revestimentos frente a essas condições de alto estresse. Agora, entrando um pouco aqui no tópico de ensaios de avaliação de desempenho de revestimentos, né, anticorrosivos, eles são ensaios muitas vezes usados exatamente para se obter um resultado mais detalhado, ali, até quantitativo, de ensaios acelerados, ensaios de campo que a gente já viu. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é o ensaio de aderência. A aderência em si ela é uma propriedade essencial quando se pensa em revestimentos anticorrosivos, porque ela é um fator que vai garantir um melhor desempenho do revestimento, né? Prolongando a vida útil da estrutura que está sendo protegida. Para que, então, sejam evitadas falhas de pintura industrial, como, por exemplo, no tratamento de superfície, incompatibilidade de tintas, é indispensável a gente compreender o comportamento da aderência desses revestimentos. E para essa imagem aqui, ela vem para facilitar o entendimento, né? Falha adesiva é sempre entre demãos ou entre o esquema de pintura e o substrato. Já a falha coesiva é quando o rompimento acontece na demão, né? No meio ali da demão. Com base nisso, os ensaios de aderência podem ser de 3 tipos: corte em X, corte em grade ou por resistência à tração. Todos eles têm como objetivo ali avaliar a aderência de revestimentos anticorrosivos à superfície do substrato metálico, além da compatibilidade entre as demãos de tinta. E é bastante comum que esses ensaios sejam feitos em amostras de revestimentos anticorrosivos, tanto antes como depois de serem expostos, né? Ao ensaio, ou seja, amostras que foram ensaiadas e amostras que não foram ensaiadas. Os testes eles podem ser feitos em corpos de prova que vêm provenientes de estação de corrosão, de câmaras de névoa salina, de câmaras de SO2, radiação ultravioleta, após condensação de umidade, são diversas as aplicações. Então, começando aqui, os ensaios de aderência pelo método de corte em X e em grade, eles são bastante parecidos, né? Ambos utilizam uma fita filamentosa, apenas um gabarito diferente. Esse aqui faz um corte em X e esse faz um corte em grade. E com essa fita filamentosa, é fácil o arrancamento, né? Cola, fácil o arrancamento. E o resultado obtido, ele é comparado com padrões descritos nessas normas aqui. Já o ensaio de aderência pelo método de resistência à tração, muito conhecido também como pull-off, ele é o mais difundido hoje em dia e ele expressa 2 resultados. O primeiro é um valor de tensão de ruptura dado em megapascal e o segundo, ele permite avaliar a natureza da falha de aderência. Então, para entendimento básico, quanto maior a tensão de ruptura, mais aderente está o revestimento ao substrato, né? E aqui, em relação à falha, ela pode ser tanto coesiva como adesiva. Isso vai depender de onde vai ocorrer o rompimento. Por exemplo, ela é coesiva A se romper no substrato. Ela passa a ser adesiva a B se o rompimento for entre o substrato e a primeira camada de revestimento. Ela passa a ser coesiva B se o rompimento for na primeira camada de revestimento. E por aí em diante, de acordo com o número de demãos, né, do esquema de pintura. E só para um entendimento mais global,
a tendência é que melhores resultados de aderência eles sejam obtidos quando o rompimento acontece mais distante do substrato, ou seja, mais próximos desse carretel que é colado aqui à superfície ali do revestimento. Agora, em relação ao avanço de corrosão a partir da incisão, ele é avaliado em corpos de prova revestidos e que tiveram um entalhe, né, uma incisão feita no revestimento propositalmente para simular um defeito de pintura. Então, em geral, quando se quer um estudo mais completo, tem-se corpos de prova com e sem esse entalhe juntos, sendo ensaiados nas mesmas condições. Isso porque o revestimento íntegro vai gerar um resultado mais voltado para a resistência anticorrosiva do revestimento, enquanto o com entalhe é usado para realizar essa avaliação da capacidade de confinar a corrosão, conter essa corrosão, além de avaliar possíveis características autorreparadoras destes revestimentos. E essa avaliação, ela pode ser feita em amostras que vieram de testes de exposição em névoa salina, em exposição em SO2, exposição natural em estações de corrosão, ensaios de solo e até mesmo ensaios de imersão. Então, a avaliação ela é feita com o auxílio de um paquímetro, né, usado aqui para medir o quanto a corrosão avançou para as laterais da chapa a partir da incisão. E esse resultado final ele é bastante intuitivo. Quanto menor for o avanço de corrosão a partir da incisão, melhores são as propriedades anticorrosivas do revestimento testado. Lembrando só que essas medições elas são mais fiéis quando feitas após a remoção do revestimento por sobre aqui a região onde ocorreu o avanço da corrosão. Já a avaliação do grau de corrosão, esse ensaio ele é baseado no quão corroída ficou uma superfície pintada após o ensaio de corrosão, ao que esse material foi exposto. Em geral, os corpos de prova são expostos em ambientes de elevada agressividade ou passam por longos períodos ali de exposição, como é o caso dos ensaios de campo, né, que a gente falou lá no início. Então, um exemplo aqui de avaliação desse resultado é por meio comparativo com padrões dessa norma aqui, né, que eu trouxe para vocês um exemplo, SSPC. Ela classifica e divide, né, a corrosão em corrosão localizada, corrosão generalizada e corrosão por pontos. E, além disso, ela possui 3 níveis de intensidade, né, diferentes. Só que essas 3 normas aqui, elas apresentam classificações diferentes, isso pode gerar alguma dúvida, uma certa dúvida ali no ato da avaliação. Então, por isso, eu recomendo aqui a leitura da norma Eletrobras NE 009, que traz uma classificação de grau de degradação em pintura um pouco mais simplificada. Agora, a gente tem 2 situações, né? Uma de exposição natural e outra que foi testada em ensaio acelerado de corrosão. Ambas apresentam alterações na cor e no brilho do revestimento, né? O que poderia ser, né? O que acontece? Quais são as causas por trás deste defeito ali, desse problema de corrosão? Isso é, de fato, a ocorrência de gisamento, ou também chamado empoamento, em inglês é chalking. É uma degradação natural da película de tinta causada pela exposição aos raios ultravioleta da luz do sol, e isso é caracterizado pela perda de brilho, cor e formação de um pó na superfície dessa película. Então, a redução do brilho e a alteração na coloração original desses revestimentos podem ser fatores importantes a se considerar durante o ensaio de corrosão. Então, mesmo que por muitas vezes isso seja só um problema visual, pode-se sugerir ali aos fabricantes que reavaliem os pigmentos ou as resinas usadas na composição dessas tintas, já que eles ali, após testados, não resistiram aos agentes do intemperismo. Amostras a serem avaliadas aqui têm origem de ensaios de exposição ultravioleta, né, podem ser de ensaios de exposição à radiação ultravioleta, ou câmara de névoa de SO2, né, poluentes atmosféricos. O resultado desse ensaio ele pode ser dado a partir da utilização de um padrão de comparação dessa norma,
ou pelo método Hellman, que utiliza um equipamento que faz uma leitura do quanto uma luz é barrada por esse pó de pigmentos que fica na superfície. Agora, para esse ensaio de avaliação, considerando um correto tratamento de superfície, um ensaio de corrosão, que surjam bolhas pela superfície revestida ali de uma chapa metálica, esse empolamento, ele provavelmente está relacionado a uma deficiência na capacidade impermeabilizante do revestimento anticorrosivo. Então, os corpos de prova testados, eles são provenientes de ensaios de imersão, ensaios de condensação de umidade, de câmara úmida, e quanto à avaliação das bolhas, ela é feita considerando duas características importantes: a densidade e o tamanho das bolhas. Com base nessa norma ISO, né, por exemplo, existem 4 padrões diferentes para tamanho de bolha, e para cada um deles existem 4 níveis de densidade. E pode ser aqui que não dê para diferenciar muito bem os tamanhos 2 e 3, mas a partir do 4 fica mais fácil de visualizar essas diferenças de tamanho e intensidade, né, das bolhas. Já em relação ao aparecimento de fendimentos em ensaio de corrosão, isso se considerarmos uma correta aplicação dos revestimentos anticorrosivos e que as tintas que compõem o esquema de pintura apresentam boa compatibilidade entre si, esses fendimentos eles surgem em revestimentos que foram expostos a condições de elevada agressividade, como a exposição à radiação ultravioleta, sendo um principal fator, e também há poluentes atmosféricos que são, né, carreados ali por chuvas ácidas, no caso dos ensaios de campo. Amostras com fendimento, elas são provenientes também de ciclos combinados com choques térmicos, uma vez que, em função das variações de temperatura, pode-se ter uma redução da flexibilidade nesses revestimentos, e por isso eles rompem, eles formam essas fendas, esses fendimentos. E a avaliação desse defeito considera 4 características, né? A quantidade de fendas, o tipo, o tamanho e a profundidade desses fendimentos. E eu trouxe aqui um exemplo, né, dessa norma ISO, com padrões de comparação, e eles estipulam 2 tipos de fenda. Um com direção preferencial, que pode ser causado ali por marcas intensas de trincha, e que são geradas durante a aplicação, e outro sem uma direção preferencial, né? Então, aqui são padrões de comparação para classificar um fendimento ali no seu ensaio. Obviamente, né, que existem outros ensaios de corrosão e também variações destes que eu apresentei aqui para vocês, mas além disso, existem alguns outros exemplos interessantes que eu vou explicar agora nesse último tópico de ensaios de caracterização complementar. Então, iniciando com os ensaios eletroquímicos, em geral, eles são técnicas que possibilitam caracterizar as propriedades anticorrosivas dos materiais testados, e muitas vezes são usadas como recurso de explicação para o desempenho anticorrosivo em ensaios acelerados e de campo. Então, por exemplo, com curvas de polarização, é possível a gente avaliar a cinética, né, das reações de oxidação e redução. Outro exemplo, o ensaio de impedância, ele é muito aplicado a revestimentos orgânicos para avaliar as propriedades de barreira, né? Agora, passando para os ensaios mecânicos, eles estão relacionados às propriedades intrínsecas dos materiais metálicos. E isso pode ser interessante, né, fazer uma avaliação dessas características, observando as propriedades mecânicas de amostras ensaiadas e amostras não ensaiadas, exatamente para comparar os resultados e observar possíveis alterações. A partir de um ensaio de tração, a gente consegue quantificar características como limite de escoamento, limite de resistência à tração, alongamento, que são, né, ali propriedades mecânicas desses metais. Outro exemplo de ensaio bastante empregado é um ensaio de microscopia. Essa microscopia ela pode ser do tipo óptica, eletrônica ou de varredura por sonda. E esse tipo de ensaio ele é essencial. Ele é essencial quando se deseja caracterizar detalhes ali microscópicos nas estruturas.
Isso é feito, por exemplo, a partir de seções transversais de metais e revestimentos anticorrosivos, no intuito de entender melhor como o processo corrosivo ou como a tecnologia anticorrosiva está atuando. E aí, por fim, aqui a caracterização por difração de raio-x, ela pode ser utilizada para a gente obter uma composição química de produtos de corrosão. E essa informação ela pode ser bastante relevante durante ali a busca dos agentes causadores de processos corrosivos. Agora sim, constantemente a gente está lidando com novas tecnologias, né? Aqui como considerações finais, a gente está lidando com novas tecnologias que se adequam melhor a cada meio corrosivo, e é preciso embasamento científico para julgar essas tecnologias, né? E esses ensaios de corrosão são fundamentais para isso. Mas é preciso entender que não existe uma relação direta entre o tempo de ensaio e o tempo real de vida útil em campo. Esses ensaios, eles têm sim a sua relevância, porém a nível comparativo, né, de desempenho. Ou seja, materiais que apresentem um desempenho corrosivo superior durante o ensaio tendem a apresentar uma durabilidade em campo também superior. O que fica aqui de aprendizado é que esses ensaios eles permitem pensarmos melhor em como realizar projetos, né, a partir de soluções mais eficientes, e isso sim gera redução de custos devido a problemas de corrosão que serão evitados e resulta também em menores frequências de manutenção dos ativos das empresas. Durante aqui a minha apresentação, eu citei algumas vezes a existência de normas Eletrobras, então eu vou deixar esse link aqui, vocês podem printar a tela se quiserem, ou simplesmente digitar no seu navegador normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, e o primeiro link já direciona para esse site aqui. E aí aqui nesse site vão conter todas as normas Eletrobras, e lá vocês encontram 9 normas de procedimentos e 20 normas de tintas. E elas são todas de domínio público, então qualquer pessoa pode acessar. É muito interessante porque estão especificadas aqui nessas normas quais ensaios de avaliação de desempenho são mais indicados para cada família de tinta, no caso dessas normas aqui de tinta. Agora, falando um pouco mais da capacidade operacional do laboratório de corrosão, nós contamos atualmente com 3 pesquisadores, 2 técnicos, 3 estagiários e 3 pós-graduandos que estão em processo de estudo ali, de testes em relação às suas dissertações de mestrado, né? E juntando tudo isso, todas essas pessoas dão anos ali de experiência na área de corrosão e proteção anticorrosiva, e toda essa equipe auxilia na construção de trabalhos e projetos que atendem às demandas do setor elétrico, né? Seja em projetos de pesquisa, de serviços, capacitação de equipes de engenharia e manutenção nas empresas do setor. Então, falei das pessoas, aí agora eu vou falar um pouco da nossa infraestrutura, né? Aqui vou fazer um tour rápido com algumas fotos. Aqui a gente tem equipamentos nos laboratórios, né? Jateadeiras para tratamento de superfície, então a gente consegue tratar ali o metal que chega para a gente poder ensaiá-lo. A gente tem uma cabine de pintura própria para realizar, né, a aplicação dos revestimentos. A gente possui câmaras de condensação de umidade, essa aqui, câmaras de exposição à radiação ultravioleta, câmaras de névoa salina, câmaras de exposição ao SO2. A gente tem também 2 estações de corrosão atmosférica, uma que fica no CEPEL, aqui no Fundão, e outra que fica na Vila Residencial de Mambucaba, no município de Paraty. Então, uma região litorânea aqui, e aqui é mais uma região de mangue por conta da Ilha do Fundão, né, ao redor da Ilha do Fundão. A gente tem também, recentemente, foi criada uma estação de corrosão em solo no CEPEL, então aqui foi durante o processo de escavação e
a instalação dos corpos de prova que né, estão em processo ali, em projeto de ensaio de corrosão em solo já há algum tempo. Então, aqui era na época em que estava sendo finalizada a instalação desses corpos de prova. A gente também possui um laboratório específico para realizar ensaios eletroquímicos, outros laboratórios também para ensaios de tinta líquida, e sempre em cooperação com também laboratório de análises químicas, laboratório de ensaios mecânicos, metalografia. É válido caso seja da intenção, né, a necessidade de você que está aqui assistindo, entrar no site do CEPEL, né, cepel.br, entra lá e descobre os outros laboratórios, as outras linhas de pesquisas que existem no CEPEL, e foi isso. Isso aqui foi tudo que eu trouxe para vocês. Essa apresentação, em breve, vai estar no nosso canal do YouTube, lá o canal do CEPEL no YouTube. A gente já tem outras 8 apresentações que já foram feitas agora nessa época, durante o teletrabalho, né, por conta da quarentena. Ontem foi feita a 9ª palestra, e essa é a 10ª. Em breve estará lá também no nosso canal. É isso, Alberto.